Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e seus familiares. A nossa palestra de hoje, a nossa palestra virtual, vai ser sobre a participação dos pais na rotina diária dos filhos. E esse tema eu fiquei pensando o quanto que ele é importante dentro desse momento, desse contexto que a gente está vivendo, né? Então assim, o que a gente vai ver é o quanto que a participação dos pais, através do afeto, através do acompanhamento diário, é muito importante para os filhos desde a primeira infância, né? E isso não quer dizer que é só quando a criança começa a entender de fato o que o pai fala, o que a mãe fala, não. Desde bebê, né? Porque isso pode ser através de um olhar, quando ela começa as primeiras palavras, né, o interesse dos pais em poder compartilhar com ela, poder participar desse dia a dia, né? E a participação dos pais na rotina dos filhos, ela é importante porque a partir da repetição das experiências, ou seja, a hora que eu chego e compartilho com meu filho e falo, olha, isso está bom, isso não está, então assim, ele vai adquirindo experiência e isso vai fazer toda a diferença no comportamento dele, né? Então a gente está falando do desenvolvimento dos nossos filhos, por isso que é importante. Então assim, a presença com afetos, principalmente na primeira infância, ela vai ser fundamental porque ela vai dar um parâmetro, digamos assim, né? Ela serve como uma base para os nossos filhos para entenderem se eles estão fazendo está adequado, se não está adequado, né? Ou seja, nós ainda precisamos muito da rotina, principalmente nos primeiros anos de vida, as crianças precisam para elas terem uma base para quê? Isso vai interferir na sua adolescência e vai interferir principalmente na sua fase adulta, ou seja, o adulto de amanhã, ele é formado desde lá da primeira infância, né? Então, quando a gente pensa numa rotina muito atribulada, com muitos conflitos, com muitas dificuldades, a gente tem que entender que isso vai interferir não só na rotina da criança naquele momento, mas que esse impacto pode trazer de ser um adulto que tenha dificuldade muitas vezes de adaptação, que tenha uma série de conflitos, inclusive, de adaptação quando a gente pensa no meio social em que a gente vive, ou seja, incapacidade muitas vezes de lidar com os conflitos diários, né? Outra questão que é importante os pais, né, terem ciência, vamos dizer assim, é que o quanto que no momento que eles compartilham da vida dos filhos diariamente, né, enfim, da rotina dos filhos, também é oportunidade para que eles próprios possam se rever, possam se olhar, né, porque é importante também para a criança perceber que esse pai, essa mãe está ali de maneira integral, né, que esse pai, essa mãe também tem as suas dificuldades, tem os seus medos, tem as suas questões, né? Então, é um espaço também de aproximação com o filho. A hora que eu me coloco na rotina do meu filho, eu também me aproximo dele, né? Então, isso também facilita muitas vezes o relacionamento do dia a dia, né? Além de ser uma oportunidade de desenvolvimento para ambos, né? Porque assim, todos estamos no processo de aprendizagem, digamos assim. E aí os pais também têm que aproveitar isso de uma maneira bastante positiva. A partir do momento que eu participo mais do dia a dia do meu filho, eu tenho a tendência de ter atitudes mais assertivas, né? Que possam colaborar no desenvolvimento dele e uma dinâmica melhor familiar, digamos assim, né? Porque assim, todo mundo envolvido, todo mundo participando, a tendência é essa. E esse dinamismo, digamos assim, né, esse processo de aproximação, ele é diário, na verdade, né? Não é uma questão que você é de vez em quando, né? Isso tem que fazer parte da nossa rotina, de fato. E o diálogo é a melhor maneira para que isso aconteça, né? De novo, esse diálogo ele vai acontecer desde sempre, né? Então assim, não importa que é o bebezinho, não importa que é a criança lá na primeira infância com 1, 2 anos, eu vou me aproximar
Eu vou procurar entender o que essa criança tem para me passar, e a partir do momento que eu me aproximo, que eu me envolvo no dia a dia dela, ela também vai se sentir mais confiante e mais segura. Então, eu tenho que começar a estabelecer essa relação desde a infância, desde lá do comecinho, desde bebezinho. Para quê? Para que quando essa criança chegar na fase da adolescência, que é muito comum haver um distanciamento, muitas vezes dos pais, haver muitas vezes conflitos, né? E esses conflitos eles acontecem até por um processo natural dentro da fase da adolescência, que muitas vezes o adolescente ele fica mais sensível, ele muitas vezes se sente desvalorizado, quer seja pelo familiar, quer seja por um amigo, né? Então, se eu desde sempre tenho uma proximidade da rotina dele, do dia a dia, isso vai fazer com que eu consiga me aproximar também nessa fase que a tendência deles é de um maior afastamento, né? E isso se estende também para quem tem filhos já adultos, né? Só que a diferença é que aí a relação vai ser de adulto para adulto, né? Então, os pais também têm que entender, perceber e respeitar este novo momento do filho. E o diálogo, volto a dizer, é que possibilita e facilita muito esse dia a dia. E esse diálogo, a gente percebe assim, o quanto que ele tem que muitas vezes, além da questão do afeto, além da questão de um interesse real, de um interesse verdadeiro pela rotina dessa criança, né, também há espaço para que eu possa envolvê-la dentro das questões, pensando assim, da gente enquanto participando de um mundo maior no aspecto da espiritualidade, né, de um contexto maior da religiosidade, né? Então assim, colocando quanto que também, assim como eles, né, nossos filhos, nós também estamos aqui dentro de uma mesma situação enquanto filhos de Deus, né, e que precisamos de fato nos aproximar o tempo todo. E que dessa forma a gente vai conseguir enfrentar, inclusive, situações difíceis, como essa, por exemplo, que a gente está vivenciando. Especial, né? Eu gostaria de chamar a atenção um pouco para esse momento que a gente está vivendo e que aí, com certeza, está exigindo muito mais dos pais, a presença, né, na rotina dos filhos. Por quê? O que acontece? De repente, né, dentro de tudo isso que está acontecendo, o espaço de dentro de casa virou espaço para tudo, é o espaço de lazer, é o espaço de educação, né? Então, quanto que isso pode estar gerando, muitas vezes até um certo desconforto, uma certa... um receio de eu estou fazendo tudo errado, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, né? Então, vamos falar um pouco agora sobre essa questão que a gente está vivendo e algumas sugestões, né? Porque de uma certa forma é isso, é uma novidade para todo mundo, é uma novidade para nós enquanto pais, para as crianças, mas o importante é que os pais possam passar confiança para os filhos que isso é uma fase e que vai passar, né? E em cima desta confiança que eles vão sentir, eles vão inclusive conseguir perceber a necessidade, por que é importante alterar toda essa rotina que eles estão vivenciando, né? Por que é importante ter rotina, né, de estudo, ter rotina para as outras atividades, ter rotina para o horário de brincar. A gente não pode mais brincar a qualquer horário, porque se a criança estuda, por exemplo, de manhã, e ela está acompanhando, quer seja aula online, de que forma que seja, ou se ela tem uma atividade para fazer, ela não vai mais poder ficar, por exemplo, jogando videogame. Então, a primeira conscientização é dos adultos, né? Para que os adultos de fato possam entender essa situação e passar para ela de uma forma mais adequada. Uma outra questão que a gente tem que perceber assim, que eles têm que entender assim como a gente, que ninguém está de férias, né?
as nossas atividades. Então, assim, algumas pessoas, né, estão em home office, estão em casa, outras não, mas enfim, de qualquer maneira, alterou a rotina de todo mundo, né? E quando a gente fala especificamente das crianças, é importante uma rotina no sentido de se a criança vai para a escola, por exemplo, no horário da manhã, mantenha o horário, né? Então, assim, se a criança entra na aula a partir das 8 horas, ela vai fazer as atividades nesse horário, ela vai acompanhar. Se ela tem normalmente uma rotina de fazer as atividades da escola, a hora que ela chegaria da escola, ela vai continuar fazendo nesses horários, né? Outra sugestão também, assim, é de se fazer de fato um cronograma com as crianças, para elas não perderem prazo de entrega de atividade, não perderem prazo de entrega de provas, né? Inclusive recorrer à impressão mesmo. Então, vem uma atividade, imprime para que ela possa fazer ou que ela copie. Por quê? Para as crianças também, o que a gente percebe que está sendo difícil é entender que o computador, que era um espaço de lazer ou então até fazer alguma pesquisa, o computador agora, ele de fato é o local que ela vai realizar as atividades. O computador é o espaço que de fato ela vai ser inclusive avaliada, né, pelas atividades. Ou seja, o computador, que antes era uma ferramenta de lazer, na verdade, ele passou a ser uma ferramenta de aprendizado. E por que tem que ser esse cuidado? Porque a tendência, muitas vezes, é eles entrarem no computador e se distraírem, né? Então, eles vão querer jogar, querer pesquisar coisas que normalmente eles faziam, e eles vão ter que entender que eles não podem mais fazer dessa forma. Sim, esse novo momento que a gente está vivendo está exigindo, né, que os pais conciliem o ensino escolar e outras tarefas diárias, né? Por isso que é importante manter uma rotina e, se necessário, até fazer de fato um cronograma com os horários das atividades das crianças, né? Porque o que se percebe é que no momento que elas entendem e que essa rotina ela é mantida, ou seja, que existe uma constância nessa rotina, é muito mais fácil delas se adaptarem, né? Então, de manhã é o horário de estudar, à tarde ela pode ter a possibilidade de brincar, de jogar o videogame, por exemplo. Um determinado horário do dia ela também pode ajudar em alguma tarefa da casa, né, que antes de repente ela não podia fazer porque não tinha alguém que acompanhasse. Então ela pode fazer isso, pode ajudar nessa rotina. Outra coisa que é importante perceber, então, assim, a criança ela precisa do apoio dos pais no sentido, então, quando ela estiver estudando, quando ela estiver fazendo a tarefa, por exemplo, então ela precisa de silêncio, ela precisa que o espaço dela seja preservado. Se tem, por exemplo, mais irmãos, se tem 2 ou 3, o ideal é que todos façam as atividades no mesmo horário, mesmo que seja um pequenininho, esse pequenininho vai pintar, vai fazer alguma coisa. O que ela precisa também é assim, e os pais têm que ficar muito atentos a isso, não adianta o pai cobrar da criança que ela não está fazendo atividade, que ela não está fazendo a parte dela, e a criança está fazendo alguma atividade e esse pai fica distraindo a atenção dela, fica chamando ela para fazer alguma coisa diferente. Então, olha o que está passando aqui na televisão. Então, assim, olha que a criança estiver fazendo atividade, se ela não tem um espaço que é só dela, então, assim, desliga a televisão, né? Então evita outras situações que ela possa dispersar, porque assim, já existe uma tendência da dispersão, então tem que evitar mais estímulos que possam levar a isso, né? Até porque, de novo, para eles também é tudo muito difícil, então os pais também têm que servir para eles como exemplo, como base, né? Para que eles possam se sentir confiantes, então assim, eu consigo fazer a minha atividade, eu consigo fazer minha tarefa, né? Então, um cuidado muito grande nesse sentido. Outra questão que é importante perceber é assim, o horário pré-estabelecido para fazer a atividade, se a criança tem, por exemplo, o hábito de fazer normalmente, faz atividade e está com o celular do lado,
pai e mãe tem que ficar mais atento a isso, né? Se a gente já está falando dessa coisa da dispersão, então assim, da mesma forma que a televisão, o celular também tem essa tendência. Lembrando que, até pelo próprio momento de vida que a gente tem, até pela própria dinâmica das famílias que são diferentes, né? De repente a criança, por algum motivo, fica, sei lá, um dia com a mãe, outro dia precisa ficar com a avó, ou se no caso são pais separados, né? Essa rotina, ela precisa ser mantida, então é preciso ter, de novo, a questão da constância, né? Então, se necessário essa mudança em relação ou quem pelo menos fica com a criança também pode ficar no mesmo espaço, mas de repente quem cuida é diferente, é importante manter isso, né, para que eles se sintam mais seguros. E além da questão da educação, além da questão escolar, né, é importante incluir outras atividades, né, ou seja, o brincar, né? Porque a gente sabe que no momento que as crianças brincam também é o momento que elas muitas vezes colocam para fora os seus sentimentos, as suas tensões, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, né? É importante que elas se sintam acolhidas, vamos dizer assim, até para poder expor muitas vezes o medo, o receio de frente a tudo isso que está acontecendo. E aí, muitas vezes assim, se eu na minha rotina não consigo, diária, não tenho tempo para sentar ao lado do meu filho, para assistir televisão com ele, assistir muitas vezes um desenho, alguma série que ele gosta, é o momento, né? Até para eu sentar, para eu assistir a televisão, assistir a série, entender por que chama tanta atenção dele. Então, assim, é o diálogo, né? De novo, a questão do diálogo, aproximando pais e filhos nesse processo dessa rotina, digamos assim. Então, por isso que... Ou então, muitas vezes assim, mesmo videogame, eu posso não entender nada, eu posso nem saber jogar, mas eu posso ficar ali do lado dele, eu posso entender por que ele vibra tanto muitas vezes, né? Entender o que tem, o que atrai muitas vezes a criança nesse sentido, né? Então, assim, aproveitar esse momento, que é um momento difícil para todo mundo, um momento complicado, mas que pode aproximar muito pais e filhos nessas questões, né? Porque a gente, de uma certa forma, estamos mais reclusos, né? Estamos mais voltados também para quem está mais próximo da gente e para a gente também, para nós mesmos, né? Então, por isso que é importante aproveitar, sentar, dividir, compartilhar, né? Essa coisa da atenção, muitas vezes, né? E outra coisa que é importante, muitas vezes, a gente perceber que, assim, com sabedoria, com equilíbrio, o afeto, a gente vai conseguindo passar muitas vezes os nossos valores, o que a gente pensa, o que a gente entende que é importante, né? E principalmente, de novo, nesse momento que a gente está vivendo, assim, o sentimento de amor ao próximo, o respeito ao semelhante, né? Porque isso está sendo exigido dentro das nossas próprias casas, muito mais do que era anteriormente, né? Porque assim, eu tenho que saber respeitar o espaço do outro, né? Se eu vivia antes 12 horas por dia com um filho ou com qualquer familiar, hoje eu tenho que conviver, eu convivo 24 horas efetivamente, né? Então, assim, qual a qualidade dessa relação? Então, pensar que esse espaço de aproximação, da convivência diária, que ela se estenda para todos os familiares, né? Então, ver de fato esse momento como uma oportunidade para todos nós, para a gente poder rever as relações, poder se relacionar de uma outra maneira, né? E poder principalmente se aproximar dos nossos filhos, se aproximar da rotina deles, né? Então, assim, é importante a gente entender esse momento como uma oportunidade, né, de aproximação de todos os nossos familiares, né? Lógico, de quem está no nosso dia a dia, ou mesmo quem não está, mas de uma outra maneira, de um contato telefônico, de uma maneira virtual, o que quer que seja, né? E que possamos sair fortalecidos
de todo esse processo que a gente está vivendo e que os nossos filhos também consigam perceber isso, que os nossos filhos também saiam fortalecidos, né? E principalmente entendendo da importância que eles têm nas nossas vidas, entendendo que de fato a gente quer fazer parte da rotina deles, a rotina deles é importante pra gente, né? Então assim, é a valorização do outro, né? Entender esse processo como uma oportunidade de valorizar o outro, do outro entender que de fato o quanto ele é importante para nós, ou seja, que os nossos filhos entendam que a rotina deles, que a vida deles diária é muito importante para todos nós, né? E que continue se cuidando e que Deus abençoe e proteja a todos nós. Obrigada.